Você acha que talvez esse seja o momento certo de sair do Brasil? Neste vídeo trataremos alguns tópicos e no final darei a minha opinião se para mim é o momento certo ou não de tentar a vida no exterior. Fica comigo! Eu me chamo Cosme Eduardo e bem-vindo ao Emigrar Consciente, o canal que trata de imigração para você que sonha em viver no exterior. Os últimos dias no Brasil têm sido muito movimentados e a gota d'água foi a notícia de que a Receita Federal iria monitorar o movimento do Pix e da carta de crédito superiores a R$5.000. O brasileiro, já cansado de toda essa situação, finalmente demonstraram toda a sua indignação com esse governo. E alimentados ainda pelo excelente vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que revelou a muitos a realidade do governo federal, as pessoas começaram a não usar mais o famoso Pix, que um dia após a notícia registrou uma queda muito grande no número de operações. Mas realmente para você acha que chegou a hora de sair do Brasil e tentar uma nova vida no exterior? Eu pensei em 5 tópicos que para mim podem ser o sinal de que o Brasil está pegando uma estrada que será difícil encontrar o retorno. Então vamos falar desses tópicos um a um e começar pelo primeiro: aumento de impostos. Do momento da sua posse até o dia de hoje, o governo Lula continua a aumentar impostos sem nenhuma piedade. Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação de tributos alcançou 190 bilhões de reais em março e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. E o pior de tudo, sem dar nada em troca à população, pois os serviços públicos como saúde e educação estão cada vez piores. 47% dos brasileiros consideram a educação no Brasil ruim. O brasileiro deve sempre contratar uma empresa privada para substituir o que seria o trabalho do governo federal. Por exemplo, se você precisa de um médico, normalmente você vai precisar de um plano de saúde. Ou, se você quiser que seu filho estude bem, você vai ter que matricular o seu filho em uma escola particular. Aqui na Europa, por exemplo, onde eu moro há 22 anos, os impostos também são altos. Mas se eu precisar de um hospital público, eu vou ser bem atendido. E se eu quiser colocar meu filho numa escola pública, ele também vai ter um bom estudo, sem que eu precise pagar uma mensalidade absurda para isso. E falando de mensalidades, vamos para o segundo tópico: aumento da inflação. O Brasil sempre teve um histórico de inflação alta, mas desde 2007 ela estava controlada, com exceção, é claro, do período da pandemia. Agora, com esse novo aumento da inflação, quem sofre mais com isso é a população média baixa. A inflação alta não corrói somente o salário das pessoas, ela também atrapalha no seu dia a dia. Por quê? Com o aumento da inflação, segue também o aumento da taxa de juros. E o aumento da taxa de juros impacta diretamente a população mais pobre. Vamos fazer um simples exemplo. Se uma pessoa pensava em comprar uma geladeira, ou um fogão, ou uma televisão financiada, essa pessoa é melhor pensar 2 vezes antes de fazer isso hoje. Porque com a taxa de juros no valor que está, se você financia uma televisão, ela vai dobrar de preço. Então, a taxa de juros e a inflação alta realmente atrapalham o país. O Brasil hoje é um dos países com a taxa de juros mais elevadas do mundo, perdendo somente para a Turquia, como podemos ver nesse gráfico. Mas ainda tem mais, a gente vai ainda para o terceiro tópico do nosso vídeo. Mas antes de ir para o terceiro tópico, eu gostaria de te dizer que esse canal foi criado para te dar informações verdadeiras de como é a vida no exterior e ajudar as pessoas que pensam em emigrar. Então, se você está gostando desse vídeo e condivide a nossa ideia, se inscreve no canal batendo no sininho e deixa o seu like. Tornamos para o nosso vídeo, terceiro tópico: aumento dos índices de violência. A violência no Brasil está tocando limites alarmantes. No meu Rio de Janeiro, existem regiões inteiras tomadas pelo tráfico. E aquelas que não são tomadas pelo tráfico são tomadas pelos milicianos. A soma de todas as duas coisas faz com que o Rio de Janeiro seja completamente tomado pelo crime. Mas o pior de tudo é que o Rio de Janeiro ainda não é nem o pior estado do Brasil, pois o Rio de Janeiro está no 7º lugar como a cidade mais violenta. Em vez, os primeiros lugares do Brasil são Amapá, Bahia e Pernambuco. Viver com a sensação de insegurança é uma coisa horrível, você não tem paz para nada. Eu sei, não existe uma cidade perfeita, isso com certeza. Mas não poder sair de casa com o seu carro tranquilamente, não poder usar um celular na rua, normalmente como uma pessoa faz em qualquer lugar do mundo, realmente é uma coisa deprimente. Eu realmente me sinto acuado quando vou no Rio de Janeiro. Uma coisa que isso no exterior não acontece,
você pode estar tranquilo, você pode andar com seu celular, você pode andar com seu carro, parar no sinal de trânsito sem nenhum problema. E isso faz muita diferença para qualquer pessoa, porque viver realmente nessa ânsia, se alguém vai chegar do meu lado para me roubar, eu não consigo mais viver desse jeito. Mas vamos para o nosso quarto tópico, que está totalmente ligado ao terceiro, que é a violência, a insegurança jurídica. A lei hoje no Brasil parece ser feita para ajudar os bandidos. Eles têm todos os direitos, enquanto nós, cidadãos de bem, não temos direito a nada, nem mesmo de viver em tranquilidade. Todos os dias escutamos histórias de sentenças absurdas que liberam da cadeia bandidos perigosos e outras sentenças igualmente absurdas que deixam presos cidadãos inocentes. Um advogado não sabe nem mais como se comportar, porque o direito no Brasil foi virado de ponta cabeça. E isso provoca uma insegurança jurídica enorme, que toca no final das contas também a população, pois esses delinquentes que são liberados fazem aumentar o índice de violência. E não só o índice de violência, a insegurança jurídica causa também uma crise econômica, porque empresários não colocam dinheiro num país onde não sabe como funciona a lei. Um dia a lei é desse jeito, o outro é de outro jeito, vai em base ao humor do juiz. Nenhum empresário com a cabeça no lugar vai colocar o dinheiro em um país onde não pode contar com uma justiça que seja sólida. E falando de economia, vamos para o nosso último tópico. O nosso quinto tópico, que foi uma bomba lançada pelo governo nessa semana. O monitoramento do Pix e dos cartões de crédito. Eu deixei esse tópico por último, mas ele poderia muito bem estar no primeiro tópico, do aumento de impostos. Mas como o monitoramento do Pix e do cartão de crédito não se trataria de um aumento de impostos, porque ele não seria taxado, eu decidi criar esse quinto tópico. Com esse monitoramento, o governo gostaria de saber quanto, como e aonde você gasta o seu dinheiro. Tudo bem que não seria uma taxa, mas esses dados, uma vez em processo da Receita Federal, poderiam te obrigar a declarar o imposto de renda. Nesse caso, se você não tivesse declarado o imposto de renda, viria para você uma multa, e essa multa para quem iria? Para o governo. A multa por atraso da declaração do imposto de renda. Sendo assim, não se trata de um novo imposto, mas, no final das contas, se você caísse na malha fina da Polícia Federal, você seria praticamente obrigado a declarar o seu imposto de renda. Declarando o seu imposto de renda, você teria que pagar o imposto. Como é um imposto? A coisa preocupante dessa notícia é que ela iria tocar não os mais ricos, ela tocaria a classe baixa, o pessoal da economia informal. E para um governo que diz que governa para o pobre, essa para mim foi a gota d'água. Como eu falei no início do vídeo, esses 5 tópicos me fizeram pensar. E a minha opinião é que esse é o momento certo para quem deseja sair do Brasil e tentar a vida no exterior. Não existe um país perfeito, sem violência, sem taxas ou sem políticos. Seria ótimo. Mas viver em países onde você se sente seguro em qualquer hora do dia, onde seus filhos podem ter um bom estudo sem que você tenha que gastar todo o seu salário para isso, países onde a saúde pública funciona e que você pode ser bem atendido quando precisar de um médico. Mas não só isso, países onde a inflação é baixa e a taxa de juros também é baixa, o que te proporciona uma tranquilidade econômica para você fazer planos para o futuro. Esses países existem, mas para isso você tem que começar a dar o primeiro passo. Começar a organizar a sua vida para viver no exterior. Emigrar não é fácil, mas imigrando com certeza você tem muito mais oportunidades de melhorar a sua qualidade de vida e dos seus familiares, assim como eu fiz com a minha. Com isso, eu vou encerrando esse vídeo. Deixa no comentário se você concorda ou não com a minha opinião. Essa, repito, é a minha opinião, você não precisa concordar. Obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau!